Bom, meu nome é Bianca. Se algum de vocês já participou de outros eventos do Tray, já me conheceu. Se não me conheceu, prazer conhecer vocês. Eu trabalho como líder de produto, então a minha área é UX UI Design, né? Eu trabalho como líder de produto na Arbitralis, que é uma startup jurídica. Nós hoje utilizamos várias ferramentas de inteligência artificial, mas temos desenvolvedores lá, então a gente utiliza isso para agilizar. E nós substituímos um pouquinho o fluxo normal de desenvolvimento, adicionando ferramentas de inteligência artificial na nossa etapa de design. Então, basicamente, a gente não faz mais design convencional no Figma. A gente usa, sim, o Figma, é uma ferramenta maravilhosa, até porque algumas coisas a gente precisa, né, idealizar um pouco antes, mas, no geral, a gente tem utilizado a parte do código. E como tem sido o nosso processo, né? A gente faz ali uma etapa de ideação, uso bastante algumas ferramentas de Figma Make. Terminei a etapa de ideação, definição ali, vou efetivamente passar para o desenvolvedor. A gente tem alguém com micro... Ah, deu certo. Vou efetivamente passar para o desenvolvedor, ao invés de eu fazer o handoff normal, que é basicamente, né, explicar para ele tudo que tem que acontecer, os comportamentos, eu deixo isso pronto lá para ele. Então, eu não faço o front-end, eu faço o UI, só que no código, né? E aí, depois, isso passa por uma etapa de review, então o desenvolvedor faz uma revisão, às vezes tem que organizar alguma coisinha ali no código, e aí sim vai para o desenvolvedor que vai fazer as chamadas ali para o front. E aí, nesse processo todo, qual foi o meu maior desafio? Tá? Foi a consistência. Eu até utilizei algumas ferramentas para tentar me ajudar na etapa de design, mas eu acabei perdendo muito tempo ali construindo e na hora que eu ia passar, ele não conseguia segurar essa consistência. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Para a gente começar a utilizar efetivamente na etapa de design, de criação, de UI desse produto, principalmente um produto que já é grande. Hoje, nós temos alguns produtos, e esses produtos precisam seguir ali aquela mesma experiência, né? Porque faz diferença para o usuário. E quando você está nesse momento onde você já tem um design system e você precisa continuar essa estrutura, quando você simplesmente joga um prompt em linguagem natural, ele dá uma perdida ali nas coisas, mesmo usando o MCP, às vezes não fica extremamente consistente. E aí, eu trouxe uma provocação aqui para vocês. A IA, ela não entende o visual, mas não quero dizer que ela não consiga ler uma imagem, ela vai analisar uma imagem, sim, ela reconhece esses padrões na imagem, mas para uma IA, contexto é muito importante. Vocês já perceberam que quando vocês pedem qualquer coisa, vocês recebem qualquer coisa, né? Um prompt bem feito é muito importante. Então, a IA, ela não vai enxergar um botãozinho vermelho que está ali. Eu preciso ser mais específica que isso. Outra coisa, outro erro que às vezes a gente comete, deixe mais bonito. O que é mais bonito? Deixe mais elegante. Aí a IA vai lá, coloca uma fonte serifada, um monte de gradiente. Então, a gente precisa ser um pouco mais específico. E aí, eu passei a ter essa jornada aí de tentar deixar tudo mais consistente. E onde é que eu cheguei? Existem alguns artigos onde o pessoal tem mudado um pouco o jeito como eles constroem o design system lá no aplicativo deles. Então, ao invés de eu colocar o valor puro de um hexadecimal, por exemplo, eu adiciono metadados, basicamente são comentários ali no código, para quando a inteligência artificial for ler aquele design system, ela sabe exatamente onde ela vai usar. Então, ao invés de eu colocar só, às vezes a gente usa o Tailwind, a gente coloca lá, né, 600, 500, 700, 800, quem é mais do front-end vai entender o que eu estou falando, mas a gente coloca ali alguns códigos para as cores. Ao invés de eu colocar um código, eu coloco cor primária utilizada em botões. Eu vou dar realmente contexto, cor das bordas, arredondamento das bordas. Eu estava com um problema enorme quando ele criava alguns botões, mesmo colocando ali o design system certinho, alguns botões ele ia lá e mexia no arredondamento. E agora, ao invés de eu colocar um arredondamento 16, 18, 8,
né, 16, eu já coloco arredondamento dos botões, arredondamento dos inputs, arredondamento dos cards. Eu vou começando a dar contexto. E aí, como que fica o código? Ao invés dele ficar assim, né, no padrão ali que a gente já utiliza, eu venho e adiciono ali dois parâmetros ali para ele. Então, quando ele vai utilizar e quando ele vai evitar o uso. É importante aqui nesse evitar o uso, a gente colocar algumas regras de acessibilidade, por exemplo. Então, vai ajudar que ele tenha um visual um pouco mais consistente. Trouxe aqui para vocês umas referências de leitura de alguns artigos que eu li que falam exatamente sobre isso. Eu fiz uma postagem no link, a pessoa do Zé Delivery comentou, inclusive, que tem utilizado isso, que está ajudando muito também nesse lance da consistência. E aí, eu ia mostrar para vocês como é que ficou efetivamente isso. Então, na prática, como é que ficou? Aqui eu tenho a cor, né, o nome da cor, e aqui, lá no metadado, eu coloquei background, algumas especificações. Deixa eu mostrar aqui nos botões, por exemplo. Usar em ações principais, secundárias ou destrutivas, isso também está lá na parte do código. Então, eu peço para ele criar, eu peço para ele me trazer a visualização desses elementos também aqui no código, porque às vezes se dá algum tipo de problema, eu posso simplesmente selecionar ele aqui, e aí eu adiciono no chat e falo exatamente o elemento que eu quero que ele utilize, ou às vezes substitua, ou às vezes faça algum tipo de ajuste. E aqui vamos pegar um card, por exemplo. Então, aqui eu tenho esse container. Quando utilizar? Container de arredondamento 16 para agrupar conteúdo que é relacionado. Um card simples com ícone e texto para ações rápidas ou itens de menu. Então, eu coloco o contexto de quando ele vai utilizar. E aí, quando eu peço para a IA criar, eu coloco para ela no prompt, para ela utilizar os componentes que existem, né, para não usar também o hard-coded, né, não usar o hexadecimal direto, para usar os tokens que eu tenho. E isso faz com que eu tenha um design um pouco mais consistente. Eu vou deixar para vocês aqui também um Notion, que eu montei exatamente com o prompt que eu usei para construir a base do Design System. Então, esse prompt vai ajudar um pouquinho vocês. Deixa eu deixar ele liberado aqui. E aí, na hora que vocês forem construir, tentem usar esse prompt e façam o teste, né? Acho que usar a IA é tudo testar e ver se funciona na realidade de vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Um ponto legal também é utilizar o próprio Figma aqui de dentro. Eu gosto muito de utilizar ele, eu seleciono algumas partes do Design System quando eu estou fazendo a construção e vou pedindo para ele criar de pouquinho, ajuda bastante também. Bom, gente.